queridos estudantes do programa Mais Aprendizagem. Tudo bem com vocês? Que bom, vamos estudar um pouquinho? Vamos lá. Os objetivos da nossa aula de hoje são ler textos informativos sobre a pandemia da Covid-19, localizar informações explícitas no texto e inferir informações implícitas no texto. Lembrando sempre, programa Mais Aprendizagem é para que nós possamos ler e interpretar textos, tá certo? Ou então resolver problemas. Então nós precisamos estar muito atento a todas as palavras. Vamos lá? E agora, professora, como vamos nos prevenir da Covid-19 se há uma pessoa infectada aqui em casa? Ela não deveria estar internada no hospital? O que você acha? A pessoa está infectada com Covid, o que você acha melhor? Ela ficar em casa, correndo o risco de passar a doença para os outros familiares? Ou ficar internada? Vamos dar uma olhadinha nisso? Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, todas as pessoas com Covid-19 que não precisam de internação hospitalar devem ficar em isolamento em suas próprias casas. Então, quem é que está dizendo isso? São os médicos? Não são. Os médicos estão replicando uma determinação da Organização Mundial da Saúde e de autoridades da saúde aí dos países todos, ok? O ideal, se possível, seria que o paciente tivesse um espaço onde pudesse se isolar dos outros habitantes da casa durante 10 ou 14 dias. Ou seja, é possível isso? Perfeito! Não é possível? Vamos ver como é que devemos proceder? Atividade 1 para você. Marque V para a afirmação verdadeira e F para a falsa. Primeira, todas as pessoas que contraíram Covid-19 devem ou deveriam ser internadas? E a outra, as pessoas que não precisam de internação hospitalar devem ficar em isolamento em casa? Um tempinho para você pensar, reler e responder. Respondeu? Estava fácil, né? Sim, F na primeira, porque todas as pessoas que contraíram Covid-19 devem ou deveriam ser internadas? Não, o texto já disse lá para nós, não é assim. E verdadeira a segunda, porque diz, as pessoas que não precisam de internação hospitalar devem ficar em isolamento em casa. É isso mesmo que o texto disse para nós. Então, veja, nós não estamos trazendo essa informação de outros momentos que nós conhecemos. Nós estamos trazendo essa informação porque acabamos de ler o texto. Recomendações sanitárias: circulação de ar, isolamento dos demais e objetos que a pessoa contamina toca. Professora, você esqueceu de colocar negrito no último tópico? Não, nós vamos trabalhar esses dois, circulação de ar e isolamento dos demais. Vamos lá? Circulação de ar. Como que é isso, professora? Olha só. Primeiro que nós temos aqui uma ilustração. Uma ilustração que complementa a informação.
que ajuda na informação. Temos aqui um espaço, um ambiente, uma pessoa deitada, temos aqui um lixeirinho separado, tudo isso nós temos que ler. E agora nós temos a informação, a circulação de ar no quarto dessa pessoa, porque essa pessoa não vai ficar circulando pela casa, não é isso? Ela deve, o texto diz para nós que ela deve ficar em isolamento em casa. Então você vai deixar lá em um espaço. Como deve ser esse quarto? A pessoa infectada tem que permanecer isolada. Local deve ser bem ventilado. Olha, nós temos 2 janelinhas e as 2 janelinhas estão abertas. Refeições são feitas dentro do quarto. Na hora do almoço e do jantar e do café da manhã a gente vai fazer junto a refeição? Não. A pessoa vai fazer a refeição sozinha dentro do quarto. E mais uma informação. O lixo deve ser retirado em cesto próprio. Tudo isso aqui deve ser tomado esse cuidado. Então, no quarto, a pessoa infectada tem que permanecer isolada, o local deve estar bem ventilado, as refeições são feitas dentro do quarto e o lixo deve ser retirado em cesto próprio. A porta do quarto onde a pessoa infectada dorme deve ser mantida fechada. As janelas sempre abertas para que o ar circule. Importante. Por que está em vermelho ali, professora? Porque, se possível, mantenha o máximo de janelas abertas em todos os cômodos, dia e noite, para ampliar a circulação do ar. Professora, mas não dá. Não dá porque o lugar onde eu moro é perigoso, né? Tem muita violência, então não dá. Exatamente, nós temos uma observaçãozinha aqui, se possível, porque isso melhora as condições de saúde, as condições sanitárias naquele espaço, naquela casa, ok? Atividade 2 para você. Anota aí. A pessoa doente de Covid-19 deve ficar isolada em um quarto. Como devem ficar a porta e as janelas desse cômodo? Muito bem, eu vou dar um tempo para você. Você vai relembrar o que nós acabamos de ler e vai responder essa questão. Respondeu? Vamos conferir? A porta deve ser mantida fechada e as janelas abertas para a circulação do ar. Boa? Acertou? Sim, estava fácil.
O que fazer se o paciente tiver que compartilhar o quarto com outra pessoa? Tem alternativa? Tem. Colocar as camas com pelo menos 2 metros de distância e, se possível, uma barreira física ao redor da cama do paciente, como uma cortina de chuveiro, um lençol pendurado, etc. Como assim, professora, uma cortina de chuveiro, colocar vários chuveiros? Não, aquelas cortinas que você coloca entre a parte de tomar banho no banheiro e a parte que você usa para fazer a sua higiene, né? Aquela cortina de plástico lá. Então, ele está dizendo que, se for possível, fazer isso. E se houver apenas apenas uma cama no quarto? Tá ficando difícil. Pois bem, pessoal, se tiver apenas uma cama no quarto, tem solução? Quem compartilhá-la com o doente deve dormir em posição invertida com a cabeça nos pés da cama. Olha só como as pessoas pensam em várias soluções. Tem um quarto só para o paciente? Perfeito! Não, não tem. Tem que dividir o quarto com outra pessoa. Muito bem. O que fazer então? Separa a cama. Perfeito. Mas não tem 2 camas, é uma cama para 2 pessoas. O que fazer? Uma dorme com a cabeça para cima, outra dorme com a cabeça para baixo, para evitar assim o contágio, é claro, tomando sim os devidos cuidados. Um quiz aqui. Qual é o procedimento se o paciente tiver que dividir quarto com outra pessoa? Pessoal, eu não vou ler as questões agora, as alternativas, você leia, eu vou te dar um tempinho e eu já volto para a gente conferir se você acertou. O tempo foi suficiente para você ler e interpretar? Ótimo! Ah, você não conseguiu? Então agora eu vou te ajudar. E o que nós podemos fazer aqui? Vai tentando fazer a leitura junto comigo para que nós possamos chegar ao final da questão e a gente ter a resposta. A pergunta é: qual é o procedimento se o paciente tiver que dividir o quarto com outra pessoa? Letra A: manter distância mínima de 2 metros entre as camas e colocar barreiras como cortina. Letra B: manter distanciamento mínimo de 1 metro entre as camas e colocar barreira com móveis. Ah, professora, é a letra A. No texto nem falou a palavra móveis. Perfeito. Não só não falou a palavra móveis, como também não falou 1 metro de distância. Você percebeu a diferença, a importância de você ler as palavras e não deduzi-las? Porque diz lá: manter distância mínima de 2 metros e colocar barreira de cortina, barreira, né, de um lençol pendurado, se possível, e não tinha nada a ver com móveis. Muito bom. Isolamento. Tá, aqui está o quarto, mantendo distância. Idealmente, não se deve entrar no quarto do doente. Isso é o ideal. Seria ideal não entrar lá, deixar o doente lá. Tudo o que necessita deve ser deixado do lado de fora. Você chega, deixa a comida ali do lado de fora em uma mesinha, e sai, o paciente abre a porta, pega a comida, come, devolve ali e vocês não têm contato. Caso precise de ajuda, mas aí o paciente está precisando de ajuda, como é que eu vou fazer? O doente e seu ajudante têm que usar máscara. O assistente também deve usar luvas descartáveis. Precisou ter contato? Perfeito, máscara e luvas. Então, caso precise de ajuda, o doente e seu ajudante devem usar máscara. O assistente também deve usar luvas descartáveis. Mais um quiz para você. Precisando de ajuda, paciente e assistente devem
leia as alternativas, responda e eu já volto para a gente conferir. Conseguiu responder? Você conseguiu ler todas as alternativas? Não? Então, isso aí. Não importa que você não tenha conseguido. O que importa muito é você não desistir. Leia de novo. Amanhã você estará melhor. Depois de amanhã você estará melhor. Cada dia que passa estaremos melhor se persistirmos. Se fizermos o exercício. Tá certo? Precisando de ajuda, paciente e assistente devem usar máscara. Estava lá na primeira alternativa. Quais eram as outras? Usar luvas? Sim, professora. No texto dizia que tinha que usar luvas. Mas era só para o assistente, para o paciente não. Usar roupas especiais. Claro, professora, se tiver é bom, mas no texto não falava nada disso. Sim, exatamente. Ah, tem uma roupa toda especial para entrar em contato com o paciente? Perfeito. Mas se você não, né? Mas o texto não falava isso. Usar apenas álcool em gel. Ah, professora, mas álcool em gel é importante? Sim, importantíssimo. Temos aí recomendação da Organização Mundial de Saúde para usarmos álcool em gel sempre, tem que ter em todos os lugares. Mas não é isso que o texto diz. E o texto diz para nós que paciente e assistente devem usar máscara. Boa! No banheiro, professora, tá certo, a gente consegue lá um quarto, a gente consegue lá manter isolado, mas na nossa casa só tem um banheiro. E agora, o que tem que ser feito? Pois bem, olha isso, a pessoa infectada deve entrar no banheiro de máscara após usá-lo e limpar as superfícies com as quais entrou em contato. A pessoa usou a torneira para lavar a mão, ela deve fazer a higiene da torneira. Ela usou a pia, deve fazer a higiene da pia. Usou o vaso sanitário, limpar o assento depois do uso do vaso sanitário. Claro, dar a descarga, né, com a tampa fechada, limpar tudo, higienizar antes de sair. Isso é uma tarefinha da pessoa infectada. O melhor é que use o banheiro depois das outras pessoas e tenha a sua própria toalha. Então, todo mundo usa o banheiro, por último vai a pessoa infectada e ter a sua própria toalha, tá certo? Isso aqui é o que estava escrito nessa imagem. Todas essas informações. Ilustração, às vezes explica, às vezes interpreta, às vezes sintetiza a informação, que é o que aconteceu nessa aqui, ó. Pessoa infectada deve entrar no banheiro de máscara e limpar as superfícies com as quais entrou em contato. Ah, professor, mas daí não adianta, ela pegou com a mão, daí vai limpar, vai sujar de novo. Não, ela vai usar um pano, uma toalha de papel, alguma coisa com álcool gel ali, vai fazer a higiene para depois ela sair daquele espaço. Atividade 3 para você. Escreva uma relação de 3 medidas para evitar o contágio da Covid-19, caso seja necessário conviver no mesmo ambiente com uma pessoa infectada. Veja bem, nós estamos falando da convivência com uma pessoa infectada. Nós não estamos falando de pessoas aleatórias aí fora do espaço doméstico. Então, são 3 medidas no espaço doméstico para a gente evitar o contágio. Vou dar um tempinho para você.
Respondeu? Vamos conferir então? Muito bem. Ó, a professora Gláucia colocou essas medidas aqui. Foram pedidas 3, eu coloquei essas 3. Você pode ter escolhido outras, não tem problema nenhum, desde que esteja de acordo com o tema que nós estudamos, que é a Covid em casa e não a Covid na rua. Neste caso, né, foi colocado deixar a comida à porta do quarto. Como assim, professor? Você deixa a comida, coloca uma mesinha ali na porta do quarto e deixa a comida ali. A pessoa vai abrir a porta, pegar a comida, fazer a sua refeição e devolve ali mesmo os utensílios usados, né? Não tem contato. Outra medida, manter distância mínima de 2 metros entre as camas do paciente e da outra pessoa. Tá, professora, essa medida é interessante, achei legal que você colocou aqui. Agora, você lembrou que nem todos os quartos que têm 2 camas têm 2 metros de distância uma da outra, que podem ficar 2 metros de distância uma da outra? Pois é. Então, uma medida seria, o quarto é espaçoso? Perfeito. O mínimo 2 metros. Mas não tem esse espaço. Então, nós temos outras alternativas ali que tem dentro do nosso texto, que seria fazer barreira de cortina, né, com lençol, ou então, caso seja uma cama só, para um paciente de Covid e uma pessoa não infectada, as 2 pessoas devem usar a mesma cama? Tem alternativa? Também tem. É perigoso? Claro, mas ainda é menos, é uma medida de segurança, que é o quê? Um dorme com a cabeça para cima, outro dorme com a cabeça para baixo e aí as coisas podem ser que funcionem e evite o contágio. E a terceira que foi escolhida aqui, em caso de ajuda, paciente e assistente devem usar máscara. Sim, a máscara, pessoal, é muito importante para evitar o contágio da Covid-19. A máscara deve ser usada. Professora, tá, máscara deve ser usada, mas você não está de máscara. Eu não estou aqui, porque eu estou gravando, tem aqui uma distância entre as pessoas. As pessoas que estão aqui no estúdio, elas estão usando máscara, todas elas. E a minha está aqui no bolso. Se a hora que eu terminar a minha gravação, a primeira coisa que eu faço é colocar minha máscara para entrar em contato com as pessoas. Percebe? Então, máscara não é brincadeira, máscara não é moda, máscara não é luxo, máscara é importantíssimo no combate à Covid-19, ok, pessoal? Pessoal, hoje nós lemos textos informativos sobre alguns cuidados que devemos ter em caso de haver algum paciente com Covid-19 recuperando-se em casa. Por quê? Só deve ser internado, só fica internado no hospital as pessoas que estão com acometimento grave da doença. Quem teve sintomas leves, fica se recuperando em casa, tá certo, pessoal? Nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof. Até mais.